Então a gente vai continuar vendo gráficos na aula de hoje. Então na aula passada a gente viu só as estruturas básicas para gráficos, né? A gente viu matriz de adjacência, era aquela ideia de esse grafo aqui, eu tenho a minha matriz. Então o 0 é adjacente a 1, eu coloco 1 aqui, 1 também é adjacente a 0, eu coloco 1 aqui, o 2 é adjacente a 1, eu coloco 1 aqui, 1 adjacente a 2, eu coloco 1 aqui, o resto é 0. Tá? Então eu representava com essa matriz. Né? Se eu queria saber se I e J eram adjacentes, eu olhava na linha I, coluna J, ou na coluna I, linha J, tanto faz, que é a matriz assimétrica, e via se são adjacentes ou não. Né? Se tivesse com um A, que era adjacente, se tivesse com 0, que não. Eu podia representar também gráficos direcionados. Então o 2 é adjacente a 1, mas o 1 não tem um arco de 2 para 1, certo? Mas não tem um arco de 1 para 2. Tem um arco de 1 para 0, mas não tem um arco de 0 para 1. Certo? Mas eu podia ter isso aqui também. Tá? Então aí o 1 era adjacente ao 2. Então eu olho na linha I, coluna J, e vejo se tem um arco de I para J. Então isso era a matriz de adjacência. E aí tem a lista de adjacências, que era aquela ideia de, bom, para cada posição aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu faço uma lista dos vértices que são adjacentes a esse cara. Então, digamos que o 0 é adjacente a 1, 1 é adjacente ao 0, e ao 2, 2 é adjacente ao 3, também ao 4, certo? Alguma coisa desse estilo. Então eu tenho 0, ele é vizinho do 1, 1 é vizinho do 0, um é vizinho do 0, o 1 é vizinho do 2 também, o 2 é vizinho do 3, do 4, tá? E assim por diante. Tá? Então cada lista diz quem são os vizinhos daquele vértice. Tá? E se fosse direcionado, tudo bem, isso faz 0, 1 não significa que tem um arco de 0 para 1. Tá? Pode ser que o 1 não estivesse na lista do 0. Então, que o 0 não estivesse na lista do 1. Certo? Então tem de 0 para 1, mas não tem de 1 para 0, tem de 1 para 2. Tá? Então eu consegui representar grafos de grafos, que são esses grafos direcionados, né? E também posso ter outras coisas aqui. Podia ter arestas paralelas, por exemplo. Então, sei lá, podia ser que tinha vários arcos, de 0 para 1. Tem vários 1 aqui na lista. Bom, então, usando isso, hoje a gente vai ver alguns algoritmos
para andar nesses grafos e ver algumas informações sobre esse grafo. Tá, então vai ser mais ou menos igual na aula da semana passada. Eu vou precisar introduzir alguns conceitos matemáticos ao mesmo tempo que eu vou falando dos algoritmos, tá? Então, a gente tem um grafo aqui, tá? Algumas pessoas já reconheceram que esse é o grafo de Petersen, um grafo bem famoso, tá? O que é um caminho de um vértice S para um vértice T? De Petersen. Petersen foi um matemático que criou esse grafo, tá? Ele serve para várias coisas, provar várias coisas, é contra-exemplo de várias coisas, várias conjecturas, e ele serve como exemplo. Então, um caminho de S para T é uma sequência de vértices, tá? Sem repetição. Nenhum vértice repete nessa sequência, tá? E esses vértices são vizinhos, tá? E, em particular, o caminho de S para T, então ele começa em S e termina em T. Tá? Então, por exemplo, está aqui uma sequência de vértices. Vértice 0, 1, 6, 7, 2, 3 e 8. Tá? Então, isso que eu quero dizer com uma sequência de vértices. Ela é sem repetição, certo? 0 aparece só uma vez, 1 uma vez, 6 uma vez, 7 uma vez, assim por diante. Tá? Não repetir um vértice. Tá? Ela começa em 0, termina em 8. Então, 0 é meu S, 8 é meu T. E se você olhar no grafo, você vai ver que eles são vizinhos. Então, 0 é vizinho do 1, o 1 é vizinho do 6, o 6 é vizinho do 7, o 7 é vizinho do 2, o 2 é vizinho do 3 e o 3 é vizinho do 8. Tá? Então, quando você olha lá no grafo, você tem esse caminho aqui. Tá? Eu saí do vértice 0, fui até o vértice 8, andando pelo grafo. Então, como que eu ando pelo grafo? Pelas arestas do grafo. Eu não posso andar por coisa que não é aresta. Então, eu saí, fui do 0 para 1 por uma aresta, do 1 para o 6 por uma aresta, do 6 para o 7 por uma aresta, 7 por 2, 2 por 3, 3 por 8. Então, a sequência de vértices, os vértices que eu fui passeando nesse caminho, tá? Os que eu fui encontrando quando eu fiz esse caminho, tá? E eu fui andando pelas arestas, não tem repetição de vértice, começa no 0 e termina no 8. Tá? Já 0, 5, 8 é uma sequência de vértices, tá? Sem repetição, certo? 0 aparece uma vez, 5 aparece uma vez, 8 aparece uma vez, tá? Só que começa em 0, termina em 8, só que não há um caminho de 0 para 8, porque não tem aresta de 5 para 8. Então eu teleportei aqui, 0, 5 e apareci no 8. Tá? Não tem aqui essa aresta para eu andar nela. Outro exemplo é 0, 1, 2, 7, 6, 1, 2, 3, 8. Tá? Começa em 0, termina em 8. Eu ando só por arestas. Tá? Então, vou de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 7, 7 para 6, 6 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 8. Mas eu repeti vértices. Eu passei, em particular, pelo vértice 1 mais de uma vez e pelo vértice 2 mais de uma vez. Então, eu não chamo isso de um caminho nesse gráfico. Tá? Tudo bem? Então, formalmente, esse caminho ST num grafo é uma sequência de vértices V0, V1 até VK. Tá? O V0 é esse meu vértice S. O VK é o meu vértice T. Então, eu saí de V0, saí de S, cheguei em T. Tá? VI e VI mais 1 é uma aresta do meu grafo. Tá? Então, de V0 para V1 tinha uma aresta, de V1 para V2 tinha uma aresta, de V2 para V3 tinha uma aresta. Tá? Então, se eu olho cada parzinho aqui, tem uma aresta. Tá? E o VI é diferente do VJ para todo I diferente de J. Tá? Então, nunca repetir nenhum vértice. Tá? Isso é um caminho.
A intuição é mais simples, é essa. Sai do S, anda até o T, só por arestas, nunca repete um vértice. Só um caminho. Tá? Esse número K aqui, certo? Eu tenho V0, V1, VK. Eu tenho K mais um vértices aqui. O K é o comprimento do caminho. Tá? Se K for igual a 0, então essa sequência é V0 e acabou, certo? Não tem V1, porque V0, V1, V0 faz sentido, tá? Então eu estou contando V0 e aí já acabou o caminho. Aí nesse caso, o S é igual a T. Tá? Eu estou num caminho simples. Eu posso falar desse caminho, tá? Pode parecer estranho, mas é um caminho de comprimento zero. Eu comecei em 1 e terminei em 1. Tá bem? Não andei por nada. Tá? Um caminho de comprimento 1, eu andei uma aresta. Pode ser, sei lá. Eu saí daqui e vim para cá, eu andei uma aresta só. Tá? Então K é o número de arestas que tem nesse caminho. Se tem 0 arestas, não tem nenhuma aresta, eu começo num vértice e termino nele mesmo. Tá? Aí eu preciso que S seja igual a T. Não dá para ir de um vértice para um outro vértice diferente usando 0 arestas. Tudo bem? Então a aula de hoje é basicamente sobre caminhos e gráficos. Tá? Outra coisa que talvez vocês já tenham percebido por alguns desenhos que eu fiz, não esses, mas acho que na aula passada deve ter tido alguma coisa, um gráfico pode ter várias partes. Isso tudo aqui, esses 16 vértices, podem ser um único gráfico. Tá? Sei que você pode bater o olho e falar, mas isso é um gráfico de Petersen, aqui é um triângulo, esse daqui é um K2, esse é um K1, tá? Esses caras têm nomes. Falar, então aqui tem 4 gráficos. Não, mas eu tô pensando que isso aqui é um grafo só. Tá? Porque ele tem, são várias partes. Ele tem essa parte, essa parte, essa parte, essa parte. Mas ele todo é um grafo só. Eu nunca disse para vocês que um grafo tinha que ser uma coisa toda junta, num pedaço só. Tá? Então, essas partes aqui, a gente, ao invés de chamar de partes, a gente chama de componentes conexas do grafo. Tá? Bom, mas o que quer dizer uma componente conexa? Né? Na figura tudo bem, mas como é que eu defino isso? Então eu digo o seguinte, um par de vértices, e eles estão na mesma componente, se e somente se existe algum caminho entre eles. Então olha só, o 0 e o 8 estão na mesma componente conexa, porque existe um caminho entre 0 e 8. Por exemplo, 0, 1, 6, 7, 8. Tá? Ou, por exemplo, 0, 4, 9, 8. Tem vários caminhos aqui de 0 a 8. Tá? Agora, 0 e 10 não estão na mesma componente conexa, porque eu nunca consigo chegar no 10. Certo? Não tem escolhas que eu vou fazer de vértice aqui, que eventualmente eu chegue no 10. Concorda? Tá? Então eles são em componentes conexas diferentes. Eu não consigo do 0 atingir o 10. Ou do 0 atingir o 14. Ou do 10 atingir o 14. Tá? Então isso aqui forma uma classe de equivalência aqui no grau. Tá? Então, não há caminho entre vértices de componentes distintos. Tá? Porque é por isso que eles são componentes distintos. Pode, se quiser pensar a contrapositiva disso, você pensa assim. Você pode pensar assim, não tem um caminho entre dois vértices, se somente eles são componentes distintos. Tá? Não consigo chegar de um no outro. Tá? E a gente fala que um grafo é conexo se ele tem apenas uma componente conexa. Aí o grafo é conexo, porque a partir de todo vértice eu consigo chegar em todo vértice. Tá? No caminho. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte. Por algum motivo, e vocês vão ver isso lá no Lab, eu quero sair de um vértice S, quer dizer, no Lab é um pouco diferente disso, mas muitas vezes eu quero sair de um lugar e ver se eu consigo chegar em outro lugar. Tá? Por exemplo, vou tentar dar um exemplo
um exemplo simples. Já ouviram falar de 6 graus de separação? Então, 6 graus de separação não é provado isso, tá? Mas a ideia é a seguinte, bom, o Rafael tem alguns amigos lá, na vida, lá no Facebook, no mundo. Esses amigos têm alguns amigos que são amigos do Rafael, certo? E tem uns amigos da cara. Esses amigos, os amigos do Rafael, bom, alguns deles já estavam aqui como amigos do Rafael, então não entram aqui. Eles podem conhecer outros caras para cá, certo? Mas talvez eles conheçam mais uns caras para frente. E assim por diante. Tá? Então a ideia é que aqui é 1, 2. Será que eles contam 1 aqui? Não, acho que eles contam 1 daqui. Então 3, 4, 5, 6. Pode fazer essa brincadeira 6 vezes. Tá? E acredita-se que você chegar a qualquer pessoa da Terra em até no máximo 6 passos. Sim. Então é assim, eu conheço um cara, o Diego, ele conhece um cara que foi presidente do fã-clube nacional de Beatles, que conhece o Paul McCartney, que conhece o John Lennon, sei lá. Tá? Então, por mais absurda que a pessoa seja, acredita-se que em 6 passos você consegue chegar. Tá? Tem um argumento matemático por trás, tem a ver com quantos amigos uma pessoa tem. Tá? A pessoa tem, não é amigos, mas pessoas que você conhece. Você conhece umas 200 pessoas, sei lá. Cada uma dessas pessoas conhece também 200 pessoas. E algumas dessas arestas vão voltando para trás aqui, tá? Mas você tem um crescimento exponencial. Então acredita-se que você chega em qualquer pessoa da Terra, o que é muito provável, exceto se tem uma tribo indígena isolada no meio do nada, que aí não conhece ninguém que você conhece, não tem como chegar. Então, o problema mais simples seria esse. Será que qualquer 2 pessoas da Terra, ou eu te dou uma pessoa e outra pessoa, eu quero saber, existe esse caminho aqui? Não estou nem falando que é tamanho 6. Tá? Tamanho 6 a gente vê no final. Tá? Mas eu quero saber se existe... Pega 2 pessoas, eu quero saber... Existe um amigo, que um amigo, que um amigo, que um amigo, e chega às pessoas. Tá? Então isso é uma aplicação possível. Existem outras. Tá? Pode pensar que você tem uma cidade aqui e ruas. Tá? E aí você tem outra cidade para cá. E teve uma enchente. Agora, existe um caminho para sair da cidade, para chegar na outra cidade? Ou as pessoas estão ilhadas? Para pensar no mapa, o que é o conceito de ilha? Você está em outra componente conexa. Certo? Bom, então eu quero dar um grafo e descobrir isso. Eu consigo de S chegar em T. Tá? Então, digamos que exista. Tá? Vamos supor melhor caso. Bom, se tiver, tem algum caminho. Se está na mesma componente conexa, é porque tem algum caminho de S para T. Então esse caminho é S, que é o próprio V0 lá, que eu chamei aquele slide anterior. Aí tem um V1, um V2, até um VK-1, e um VK é o próprio T. Tá? Então, se existe caminho, e se S for igual a T, sempre existe caminho. Tá? Okay? Como que eu vou daqui para cá? Só não fazer nada. Eu já estou onde eu queria estar. Tá bom? Mas digamos que S é diferente de T. Se S é diferente de T, tem que existir um segundo vértice nesse caminho, V1. Tá? Tem que existir o V1. Tá? O V1 tem que ser vizinho do S.
Bem, tem que ter a aresta do S para o V1. Tá? Pode ser que V1 já seja T. Eu queria andei uma aresta e já cheguei no T. Dei sorte. Bom, sei lá, eu conheço pessoalmente, eu não lembro. Não, o John Lennon morreu antes. Alguém sabe quando o John Lennon morreu? Não, daí ele morreu, ele foi assassinado. Não sei, tudo bem. Mas então, certo? O S pode ser vizinho do T, então existe caminho de S para T. Certo? Só voltar aqui. Por exemplo, 0 e 1 estão na mesma componente conexa porque existe o caminho 0, 1. Existe um outro caminho, sei lá, 0, 4, 3, 2, 1. Tá? Mas existe. Mas pode ser que o T já seja vizinho do S. Ou o T já seja vizinho do S, né? Então o próprio T ser o V1. Há uma possibilidade. Tá? Se o V1 não é igual a T, então existe nesse caminho, que eu estou supondo que esse caminho existe, tá? Portanto, estou supondo que o caminho existe. Você fixou um caminho, tá? Então existe um terceiro vértice V2. E o V2 é vizinho do V1. Tá? Porque eu fui S, V1, V2. E pode ser que eu tenha chegado. Pode ser que o V2 é igual a T e eu achei um caminho de S para T. Se não, existe um vértice V3 nesse caminho. Pode ser que V3 seja igual a T ou não. Aí tem um V4. E eles sempre são vizinhos. Certo? Sempre estou andando pelas arestas do gráfico. Tá? O que é difícil aqui é que o S pode ter 10 mil vizinhos, V1. E o V1 pode ter 10 mil vizinhos, V2. E assim por diante. Tá? Então a dificuldade de achar esse caminho de S para T, ou provar que ele não existe, porque pode ser que ele não exista. Tá? Eu peguei ali eu estava supondo que existe. Então, se existe, eu quero achar. Se não existe, eu quero mostrar que não existe. Quero concluir que não existe esse caminho. Tá? A dificuldade é acertar qual é o V1 que eu tenho que usar. E depois qual é o V2 que eu tenho que usar. Depois qual é o V3 que eu tenho que usar, e assim por diante. E a solução é testar tudo. Tá? Então, eu não sei se eu vou pelo vizinho. Sei lá, eu estou indo do 2 para algum lugar, ali no gráfico lá em cima. Eu não sei se eu tenho que ir pelo 3 ou pelo 4. Então, tenta ir pelo 3. Não vai certo, tenta ir pelo 4. Não dá certo, tenta ir pelo 1. Se nenhum dos 3 deu certo, então não tem caminho. Tá? Essa vai ser a ideia do algoritmo. Então, existe caminho de 0 até 15? Existe. Sei lá, um é 0, 4, 8, 12, 13, 14, 15. Meu algoritmo não olha para o gráfico de longe, certo? Se você quiser fazer problema de reconhecimento de imagens, você plota o gráfico e aí depois você olha de longe e tenta achar o caminho. Mas não é assim que a gente faz aqui. Né? A gente tem que pensar o seguinte: o vértice só sabe quem são os vizinhos dele. Que aí depois cada um deles sabe qual é o vizinho dele. E assim por diante. Então a gente tem que fazer uma coisa passo a passo. A gente não consegue ter essa visão global. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar lá no 0 e eu vou chutar quem que é o próximo vértice do caminho. Então digamos que eu chute que é o 1. Agora eu vou chutar de novo. Pode ser o 4, pode ser o 2. Não pode ser o 0. Porque eu não quero repetir vértice. Não pode ser o 0. Então pode ser o 1, o 2 ou o 4. Digamos que eu estou indo por... O meu algoritmo está indo por ordem menor para maior. Tá? Então ele chuta que o próximo, o vértice que eu tenho que visitar é o 2. Parece ruim, né? Tudo bem. Aí ele chuta que tem que ser o 3, o 7, o 6 e o 11. E aí, quando ele chega no 11 aqui, uma coisa curiosa acontece. Em nenhum momento ele viu o 15, certo? Senão tinha parado. Em nenhum momento eu vi o 15, eu chego no 11 e falo, tá, então cheguei no 11, ele não é o 15, eu preciso ir para o próximo vértice. Mas
6 e 7 já estão no caminho. Se eu voltar, eu vou começar a repetir vértice. Então eu devo ter tomado uma decisão errada. Então deixa eu voltar atrás e olhar para o 6. O problema é que o 6 olha e fala, o 2, 3, 7 já estão no caminho. E se eu for pelo 11, eu não chego no 15. Certo? Então o 6 também não está no caminho. Então ele volta atrás. O 7, olha, vê que o 6 e o 11, ir para o 6 não resolvia. Ir para o 11 também não resolvia. Por quê? Porque se tivesse um caminho... Se tivesse um caminho 0, 1, 2, 3, 7, 11, que eventualmente chegasse no 15, então tinha um caminho 0, 1, 2, 3, 7, 6, que chegava no 15. Tá? Porque ou o 6 aparece aqui no meio, então eu podia pular do 7 para o 6 e seguir o caminho aqui, certo? Ou o 6 não aparecer no caminho. Então eu passar pelo 7 e ir para o 11, não tem problema, é só eu copiar o resto desse caminho para cá. Tá? Então quando eu cheguei no 7, eu sei que não adianta ir pelo 11 também. Tá? E aí todo mundo aqui vai percebendo que não tem mais escolha. O 3 não tem outro vizinho para mandar. O 2 já está no caminho, pelo 7 não deu certo. Então eu desisto de usar o 3. O 2, mesma coisa. O 1 está no caminho, o 3 e o 6 não deram certo. Tá? O 1 sobra a opção de ir para o 4. Sim. Aí você guarda todo o caminho que você passou, você tem que saber por onde você passou. Eu preciso saber quais vértices foram visitados, não todos os caminhos que eu fiz. Tá? Então esses caras são marcados como já visitados, já tentei eles. Não adianta tentar por aí mais. Tá? Então eu já tentei pelo 2, 3, 7, 6 e 11 e falhei. Tá? Então o 1 já tentou pelo 2, o 0 já faz parte do caminho, ele tenta pelo 4. Então, tenta pelo 4. Agora o 4 não pode tentar pelo 0, tenta pelo 8. 8 tenta pelo 9, 9 tenta pelo 5, o 5 tenta pelo 10, o 10 tenta pelo 13, lembra? Estou fazendo do menor para o maior, tá? Aí o 13 tenta pelo 12, certo? O 8 está no caminho já foi visitado, então não adianta ir para lá. O 12 eu tento pelo 12 e, de novo, cheguei no beco sem saída. Não consigo ir além do 12. Tá? Então, eu desisto do 12, e aí eu tento pelo 14, vai pro 15 e acho o T. Tudo bem? Note que essa busca não é tão inteligente. Em que sentido? Bom, tem um caminho 0, 4, 8, 9, 10, 14, 15, por exemplo. E eu fiz umas coisas meio estranhas. 0, 1, 4. Ao invés de ir do 9 para o 10, eu fui do 9 para o 5 e depois para o 10. Ao invés de ir do 10 para o 14, para o 15, eu fui para o 13, para o 14, para o 15. Tá? A gente não está preocupado com isso agora. A gente está preocupado em achar algum caminho de S para T. Dúvidas? Tá. E se eu estivesse tentando ir para uma outra componente conexa? Bom, eu ia chegar no 15, por exemplo, e não ia ter mais para onde ir. Então eu ia voltar, desfazer. Aí eu já visitei todos os vértices aqui. Eu ia voltar no 0, ver que não tem nenhum outro vizinho aqui e ia falhar a busca. Então, qual é a ideia dessa busca? A ideia da busca é eu começo em algum lugar, eu vou visitando lugares,
esses lugares vão falhando, certo? Até uma hora que eu chego em T, se der para chegar em T. Se não der para chegar em T, todas essas opções, esses testes de caminho vão falhar. Tá? Okay. Então isso é o que a gente chama de busca em profundidade. Eu estou indo o mais fundo que eu posso, o mais longe que eu posso. Tá? Então eu vou o máximo possível numa direção. Então eu peguei essa direção que fui o máximo que dava, até o 11. Tá? Se eu não encontrar o vértice, eu volto o mínimo possível. Então voltar aqui o mínimo possível era voltar no 1. Tá? E aí eu tentei de novo o máximo que era possível. Até que eu cheguei no 12. E aí não era mais possível. Então eu voltei o mínimo possível. Eu podia ter voltado até o 10 para ir para o 14 e 15. Mas não é isso que eu faço. Eu volto o mínimo que eu preciso, eu volto até o 13. E aí eu vou tudo de novo. Tá? Então é isso que eu vou fazer. E eu vou marcando os vértices como visitados para não repetir vértices. Então, com matriz então, os códigos que eu vou mostrar, de vez em quando vai ser com matriz de adjacência, de vez em quando com lista de adjacência. Tá? É fácil transformar de um para o outro, mas é só para vocês se acostumarem com os dois. Tá? Então essa daqui é com matriz de adjacência. Tá? Então eu quero saber se existe um caminho nesse grafo G de S para T. Tá? E eu vou devolver 0 ou 1 se eu... Ah, não, tá, desculpa. Então, eu vou ter um algoritmo por cima aqui. Então, eu vou devolver 0 ou 1 se eu encontrei o caminho ou não. Tá? Se existe caminho de S para T ou não. Tá? Então, eu preciso de algumas coisas aqui. Eu vou ter uma variável encontrou, que indica que se encontrei ou não. Uma variável i por for. E eu vou precisar de um vetor aqui de tamanho n. N é o número de vértices do grafo. Tá? De ints, que eu vou dizer se aquele vértice foi visitado ou não durante a minha busca. Tá? Então, no começo, ninguém foi visitado. Então, aqui na linha 3 e 4, eu zero esse vetor visitado. Eu já tenho usado um calloc aqui. Só para ficar claro, estou zerando todo mundo. Tá? E agora, eu faço uma busca, tá? Usando essa função que eu vou mostrar daqui a pouco, a busca rec, passando meu grafo, esse vetor visitado e o S e o T que eu estou procurando. Tá? Estou procurando o caminho de S para T. E ele vai me devolver se encontrou ou não. Tá? Então eu guardo aqui encontrou, libero o visitado, porque foi um vetor que eu aloquei dentro da minha função, eu preciso liberar ele dentro da minha função. Tá? Senão vai vazar a memória. E aí eu devolvo se eu encontrei ou não. E a busca, como funciona? Então ela recebe o grafo G, esse vetor indicando quais posições foram visitadas ou não, um vértice V, tá? Onde ela está partindo a busca dela, e o vértice T, que é o destino que ela quer chegar. Tá? Então eu faço o seguinte, bom, se o V for igual ao T, eu estou tentando sair de T para chegar em T. Então tem caminho. Esse caminho que é só o vértice T. Tá? Então, se V for igual a T, eu devolvo 1. Sempre existe caminho de T para T. Então, essa é a base da minha recursão. Então, o que eu faço agora? Eu digo que meu vértice foi visitado, porque eu estou nele. Tá? Então, eu estou procurando o caminho dele para T. Eu posso ter vindo de outro vértice. Tá? E agora, eu vou percorrer os vizinhos desse V e tentar buscar a partir de cada um deles. Tá? Então, eu faço o seguinte. Eu pego cada vértice do grafo aqui. Então, eu estou fazendo matriz de adjacência. Então, eu não sei quais são vizinhos do V e quais não são vizinhos do V. Tá? Então, eu tento todo o vértice W para ver se ele é vizinho do V ou não. Então, W igual a 0, W menor do que N, W mais mais.
E eu vejo, o V é vizinho do W? Se o V não for vizinho do W, o W não me interessa. Eu quero andar por arestas só no meu caminho. Tá? Mais do que isso, se o W já foi visitado, eu já sei que não existe caminho por W para chegar em T. Tá? Não existe um caminho de S para W para chegar em T. Bem? Então eu vou ignorar esse cara. Mas se ele não foi visitado, então eu vou tentar ir por ele. Tá? Agora, então eu faço a busca recursiva no grafo G, passando esse vetor de visitado, tá? Que eu atualizei na linha 5, dizendo que esse V está visitado. Então esse V nunca mais vai passar por ele, porque ele já foi visitado. Tá? Com a busca a partir de W para chegar em T. Tá? Então eu estou fazendo o seguinte. O que eu estou fazendo recursivamente? Eu estou aqui no V, eu mandei uma aresta para W, que eu sei que existe, para um W que nunca foi visitado, e eu estou testando se existe caminho de W até T, que não visita vértices que já tenham sido visitados antes. É isso que eu estou vendo. Existe esse caminho? Tá. Se existir, então existe um caminho de V para T. Tá. Se eu tentei todos os vizinhos W e eu nunca achei um caminho de W para T, então não tem um caminho de V para T. Certo? Porque eu vim no V. Eu tentei um W1, tentei um W2, tentei um W3. E não tinha nenhum desses caminhos. Então não tem um caminho de V para T que passe só por vértices não visitados. W eram vértices não visitados, V, quando eu chamei essa função, era um vértice não visitado. Então não tem esse caminho de V para T. Tentei todas as opções. Não achei. Tudo bem? E é importante perceber essa questão do visitado. Porque pode dar a impressão de que, mas será que eu não errei fazendo, será que não tinha um outro caminho? Tá? Então, porque pode parecer que eu fiz o seguinte, pode parecer que eu tentei vir por aqui, não deu certo, eu visitei esse cara, tá? E aí eu tentei vir para cá, então esse cara que está visitado. Aí eu tentei alguns caras aqui, nenhum deles chegava a ter. Mas digamos que esse cara era vizinho desse. Certo? Mas será que não dava para vir daqui para cá para ter? Se desse, então digamos, tem essa aresta aqui. Se desse para chegar em T, então teria um caminho daqui para cá para T. E eu visitei esse vértice antes de vir para cá. Então eu teria encontrado esse caminho. Tá? Então quando eu encontro um vértice visitado, então quando o W que eu estou enumerando ali é um dos vértices visitados, ou aqui é meu S, aqui está o W, aqui está o meu... Aqui não precisa ser arestas, tá? São caminhos. E aqui está o meu V, meu W está visitado porque ele já está no caminho, então eu não quero ir para lá porque eu vou repetir vértice. Tá? Ou acontece isso, ou eu tentei ir para o W, não consegui, cheguei no V e tem essa aresta. E se tivesse caminho SVWT, eu teria encontrado antes, porque a busca é em profundidade. Eu não teria desistido do W se tivesse algum vizinho, certo? Porque aqui tem que ter algum vizinho não visitado do W para poder seguir. Tá bom? Entenderam a ideia? Tá.
Então, ok, isso é só para aquecer, a gente vai ver variantes desse negócio. Sim. Vocês poderiam explicar, por favor, só o último if, que é onde acontece a recursão? Então, esse cara aqui, você tem que pensar no caso, é mais fácil talvez pensar no caso base. Então, eu estou lá, meu V está aqui. Ele devolve 1, porque tem caminho de V para T. Então agora pensa quem chamou essa função. Quem chamou essa função aqui, né? Então eu tenho meu V, ele tem um W, então ele tentou esse W aqui. Viu que tinha aresta de V para W, tá? E o W não estava visitado. Quando eu chamar a busca daqui para cá, a gente já viu que devolve 1. Então essa busca devolve 1, porque tem caminho desse V para esse T. Desse V para esse W, do W para o T, tem um caminho trivial, que tamanho 0. Tá? Então, quem chamou essa função, aqui era o V, ele tinha colocado o W aqui, certo? Tinha essa aresta, e a busca do if devolveu 1. Então existe caminho de V para T, porque existe caminho de V para W e de W para T. Tá? E assim por diante. Até que eu chegue no S, que foi a primeira chamada. Okay? Mais dúvidas? Tá, agora e se eu quisesse saber as componentes conexas desse grafo? Se eu quisesse saber quais são as componentes conexas desse grafo. Agora eu sei dizer para um par de vértices ST se existe caminho entre eles ou não. Agora eu quero dizer quais são as componentes conexas desse grafo. É uma opção, eu posso ir lá e verificar para cada par se existe caminho ou não. Aí os caras que têm caminho entre eles eu agrupo. Né? Então, tem caminho do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 1 para o 3, todos eles estão na mesma componente conexa. Tá? O problema é que isso é lento. Custoso. N ao quadrado pares para rodar um algoritmo, que depois a gente vai pensar na complexidade. Então, dá para fazer isso com busca em profundidade, de novo, sem ter que ficar pensando nos pares. Tá? Então, eu tenho essa função aqui, encontra componentes, recebe um grafo G, devolve um vetor. Tá? Esse ponteiro aqui para int vai ser um vetor. Então, esse meu vetor, que eu chamei de componentes, eu aloquei lá, é um vetor de n elementos inteiros. Tá? E eu vou fazer o seguinte, de maneira arbitrária, tá? Eu vou pegar todo mundo que está numa componente e falar que eles estão na componente 0. Aí todo mundo que está na outra componente na componente 1. Aí o que está em outra componente na componente 2. Tá? Então, mas qual que é a 0, qual que é a 1? Não importa. Como eu estou rotulando, certo? Então eu tenho essa componente, tenho essa componente, tenho essa componente. Qual que é a 0? Não importa. O que importa é que eu vou dar um rótulo, 2 vértices que estejam na mesma componente vão receber o mesmo número no vetor componente. E 2 vértices que têm componentes diferentes vão receber números diferentes. Tá? Então, se eu quiser saber se I e J estão na mesma componente, é só eu ver se componentes G é igual a componentes de J. Se for diferente, são componentes diferentes. Tá? Para isso que vai servir esse vetor. Então eu tenho o meu S, é aquele meu vértice S da busca. Tá? Eu vou usar ele para algumas coisas aqui. No começo ninguém está em nenhuma componente. Então todo mundo está na componente menos 1. Os componentes vão ser de 0 a algum número. Tá? Então eu inicializo o vetor componentes aqui.
E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou, para cada S aqui, cada vértice S, eu vou ver o seguinte. Se eu não sei qual é a componente desse vértice, se eu souber qual é a componente desse vértice, eu vou deixar ele quieto. Se eu não sei qual é a componente desse vértice, eu vou visitar recursivamente o grafo, passando esse vetor de componentes, tá? Passando esse C, que é igual a 0, que é o número da componente. Então tem a componente C, pode ser a componente 0, a componente 1, a componente 2, a componente 3, tá? E eu vou falar que a busca começa em S. Tá? Vou começar do S. Não tem o T aqui. Não estou tentando ir de S para T. Estou tentando descobrir todo mundo que está na componente do S. Tá? Então todo mundo que estiver na mesma componente que o S, eu quero marcar com a letra C no vetor componentes. Tá? E depois que eu terminei isso, eu aumento o C em 1. Tá? Porque eu já vi toda aquela componente do S, então agora eu vou começar a numerar a componente 1, depois a componente 2. Tá? E o que eu vou te devolver é esse vetor de componentes. Tá? Depois que eu calculei. Então, como que eu vou... a minha ideia é a seguinte, eu quero visitar todo mundo que está na mesma componente que o S. Tá? Essa é a ideia. Antes eu queria achar um caminho de S para T. Agora eu quero achar um caminho de S para todo mundo que está no... para todo mundo que está na mesma componente do S. Isso. Então, como que eu sabia que não tinha caminho de S para T? Porque eu tinha tentado todas as possibilidades, tinha explorado toda a componente conexa e não tinha encontrado o T nela. Então eu vou fazer isso. Agora o meu objetivo não é parar em T, o meu objetivo é visitar todo mundo. Tá? Então, essa função, você recebe o grafo G, o vetor de componentes, qual é o número da componente que você está processando agora, que você está marcando agora, e qual é o vértice V que você está no momento. Tá? Então, e aqui vai ser por lista de adjacências, ao invés de matriz. Tá? Então, eu estou nesse vértice V, ele é dessa componente comp. Certo? Por exemplo, quando eu chamei ali no S, eu comecei a busca no S e falo, o S está na componente comp. Então, componentes V igual a comp. Tá? Agora eu vou passar por todos os vizinhos do S. Desculpa, do S não, do V. E eu vou entrar em cada um deles, vou visitar cada um deles e eles recursivamente vão visitar cada um dos vizinhos deles. Tá? Então, aquilo que a gente viu na aula passada, aquele for para lista ligada, né? Então, o T começa com o primeiro elemento da lista ligada, então G, ADJ, V. Enquanto o T não for nulo, eu vou para o T prox. Tá? Então, eu vou andando de nó em nó na minha lista ligada. Tá? Eles são, de fato, vizinhos do V. Tá? Bom, se a componente desse vértice V, T de V, desculpa, porque tem outro V ali, for igual a menos 1, esse cara eu ainda não rotulei que está na componente. Tá? Então eu já visitei um pedaço da minha componente. Tá? Esses caras estão tudo com rótulo comp. Está todo mundo lá com 1. E eu estou aqui no V, e o V tem um vizinho que ainda não foi rotulado. Tá com menos 1. Que é esse T de V. Então minha busca vai no T de V. Tá? Então eu visito recursivamente o grafo G, passando o vetor de componentes, rotule as pessoas dessa componente com o número comp, a partir de T de V. Então eu estou tentando todos também. Porque eu estou... se eu quisesse saber só quem está nessa componente, era fácil. Podia marcar visitou ou não visitou.
Podia ter feito a mesma coisa aqui na busca anterior. Só que eu não quero chegar no T, eu quero visitar todo mundo que for possível. Só que lá eu marcava visitei ou não visitei. Aqui eu não vou marcar visitei ou não visitei, porque eu quero saber qual a componente que ele está. Então, se você chamar visita rec G, componentes 10S, eu quero que todo mundo que você consiga chegar a partir do S se rotule com 10. Um rótulozinho lá. O componente dele é 10. Tá? Então, nessa execução do visita rec, note que comp nunca muda. Porque está fixa essa componente agora. Tá? Enquanto tudo isso daqui não acabar, eu estou lá numerando com 10. Quando acabar, então, vamos voltar no código de cima. Então eu fui lá, visitei esse cara, eventualmente visitei toda essa componente aqui, está todo mundo com 1. Certo? Tem uns caras que eu já tinha marcado com 0, mas contar um 0 lá. Os caras todos com 0. Mas tem um vértice aqui que está com menos 1. Então aquele for da linha 5, ele vai encontrar um cara que esteja com menos 1 e vai começar a fazer a busca a partir dele. Entra esse cara, ele deu certo, volta. Tá? Buscar uma coisa assim. Tá? E todo mundo aqui vai ser rotulado com 2. E aí depois eu vou pro próximo cara que está com menos 1 e visito toda a componente dele. Então, se tiver alguém que não foi visitado, eu começo no vértice 0. O vértice 0 não está visitado, certo? Então, a primeira busca sempre vai começar aqui no vértice 0. Bem? Aí, quando eu vou para o vértice 1 no for, pode ser que o 1 já tenha sido visitado na mesma busca que o 0. Ou não. Se não, ele está em outra componente. E aí eu lanço uma busca a partir desse 1. E assim por diante. Ficou mais claro? Tudo bem? Tá. Bom, então, voltando um pouquinho para a teoria. Tá? O que é um ciclo num grafo? A gente viu caminho num grafo. Tá? A gente vai ver um conceito bastante parecido com caminho num grafo. Tá? Só que a gente chama de ciclo. É o seguinte. É uma sequência de vértices vizinhos, tá? Assim como era um caminho, tá? Sem repetição, exceto que o primeiro e o último vértice são o mesmo. Tá? Então, por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 5 é um ciclo nesse gráfico. Tá? Então, você pode ver que, tirando o primeiro e o último, não tem repetição. Quer dizer, e o primeiro não repete aqui no meio. Tá? Os únicos caras que podem... A única repetição que pode ter é o primeiro e o último. Quer dizer, ela tem que existir. Ela tem uma repetição entre o primeiro e o último e nenhuma outra repetição. E você está andando por arestas. Então, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8, 8 para o 9, do 9 para o 5, tem arestas nesse gráfico. Isso é um ciclo. Tá? Então, se você olhar ali, você vê que como se fosse um caminho que eu fechei as pontas. Tá? Então, não é um caminho, tá? Mas é como se fosse um caminho que eu saí andando e voltei no mesmo lugar. Isso é um ciclo. Tá? 1, 2, 3 não é um ciclo. É um caminho. Tá? 1, 2, 7, 6, 1 é um ciclo. 1, 2, 7, 6, 1. Tá? 1, 2, 7, 6, 1, 0 não é um ciclo. Tá? Eu fiz 1, 2, 7, 6, 1, 0. Tá? Isso daí não é um ciclo. Né? Por quê? Tem repetição do primeiro com o cara que não é o último. Não é um ciclo. Sim. No primeiro caso, ciclos não são caminhos, porque eles têm a repetição entre o primeiro e o último. O caminho nunca tem repetição. Tá?
Mas esse cara contém um ciclo, certo? Tudo bem? Tem um ciclo aqui dentro dele, tem o 1, 2, 7, 6, 1, é um ciclo, mas quando eu coloquei um 0 a mais, aí deixou de ser um ciclo. Tá. Então, o que é uma árvore? A gente viu várias árvores no curso, certo? A gente começou vendo árvore binária completa. Árvore binária completa, certo? Que a gente viu lá no RIP, a gente apresentava como vetor. Aí depois a gente viu só a árvore binária. Né? Aí depois a gente viu a árvore binária de busca, que é uma árvore binária que os dados que estavam guardados nela lá tinham uma característica própria. Aí depois naquela árvore, na aula de árvore B, a gente viu árvores M-áreas. Lembra? A árvore B era uma árvore M-área, com um M bem grande, lá em 1 a 1000. No lab, vocês viram uma árvore quaternária, certo? Então, o cara tinha 4 filhos, né? E a gente viu lá na aula de árvores B também, árvores ordenadas, que era aquela coisa, tipo, a ordem dos filhos importa. Tá? Então, basicamente é o seguinte, você tem árvores binárias, que nada mais é do que árvore M-área. Tá? Nada mais é do que uma árvore ordenada. E agora, que a gente vai ver isso. O que é árvore? A gente não viu o que é árvore. A gente viu o que é árvore binária, o que é árvore linear, o que é árvore ordenada. A gente não viu o que é uma árvore. Então, o problema é que quando eu te ensino árvore lá no começo, você não sabe grafos. Então, eu não posso falar que é uma árvore para dizer que é uma árvore binária. Tá? Então, agora vocês vão ver o que é uma árvore de fato. Então, a gente, até quando eu explicava de uma maneira meio intuitiva. Né? Tinha aquela definição recursiva, tem um nó, e aí tem a sub-árvore esquerda, a sub-árvore direita, que são disjuntas, tá? Mas agora vai ficar, espero, mais claro. Tá? Então, uma árvore, agora que vocês já sabem algumas coisas, simples. É um grafo que é conexo, tem uma única componente, e ele é acíclico. Ele não tem ciclos. Tá? Então, por exemplo, isso, por exemplo, é uma árvore. Tá? Se eu colocar essa aresta, não é uma árvore, porque tem algum ciclo. Por que uma árvore binária é uma árvore? Bom, você tem essa aresta. Você tem essa subárvore e essa subárvore. Tá? E nenhum vértice que está aqui está aqui. Então não existe isso daqui, por exemplo. Tá? Isso daqui é totalmente junto daqui para cá. E aí isso vale recursivamente. Tá? Se você pensar no desenho de uma árvore, você vai ver que ela é um grafo. Ela é um grafo conexo. Né? Isso daqui não. Falei para vocês que isso daqui é uma árvore. Só isso daqui é uma árvore. Aquilo lá é uma outra árvore. Isso aqui é uma outra árvore. Os três juntos não é uma árvore. Tá? Tinha a raiz aqui. Okay? E você vai ver que não tem ciclos aqui. Tá? A tarefa é, pensa um pouquinho em árvores binárias, árvores lineares. Vocês vão perceber que realmente está dentro do que eu estou falando que tem aqui. Tá? Então, uma árvore é um grafo que é conexo, só tem uma componente, e é acíclico. Tá? Bom, mas eu posso ter uma coisa que é acíclica, não tem nenhum ciclo, certo? Mas não é conexo. Tá? Isso é o que a gente chama de uma floresta. Se eu olhar cada componente conexa dela, é uma árvore. Porque uma componente conexa é uma coisa que conexa e vai ser acíclica. Tá? Então, você tem um coletivo de árvores, uma floresta. Tá? Então, as componentes conexas dessa floresta são árvores. Outro conceito que a gente precisa é o de um subgrafo. Lembra muito o subconjunto. Tá?
Então, o subgrafo é um grafo que você pega o seu gráfico G lá, e agora você apaga arestas e vértices dele. Tá? Bom, apagar aresta é simples. Tá? Apagar arestas é simples. Não é apagar aresta. Apaga essa, apaga essa. Agora, o que significa apagar vértice? Isso aqui? Não, porque eu não posso ter essas arestas e ter um vértice ali na ponta. Tá? Então, quando eu apago o vértice, eu também apago todas as arestas que encostavam nesse vértice. Tá? É isso que eu quero dizer com subgrafo. E eu posso falar assim, bom, eu tenho esse grafo, tá? E eu posso pensar numa árvore ou uma floresta que seja subgrafo desse árvore. Esse grafo. Eu posso pensar, eu quero um subgrafo desse grafo, que é uma árvore, um subgrafo desse grafo, que é uma floresta. Tá bom? Eu posso olhar para o subgrafo e dizer, ele é uma floresta, ele é uma árvore. Tá? Porque um subgrafo é um grafo. Então eu posso ter esse cara, isso daqui é um subgrafo em vermelho, que é uma aresta. Desculpa, que é uma floresta. Certo? 7 para 2 é uma componente, 9, 8, 3 é uma outra componente, 1, 0, 5, 6 e 4 são outra componente. Quando você olha só as arestas vermelhas, você vê que não tem ciclos. Então isso é uma floresta. Tem essa árvore, essa árvore e essa árvore aqui. Esse é um subgrafo que é uma árvore. E que inclusive tem todos os vértices do meu gráfico. Tudo bem? Isso daqui é um subgrafo, mas ele tem um ciclo. Tá? Então está em vermelho é um subgrafo, escolhi algumas arestas aí, tá? Que existiam no grafo original. Não posso escolher aresta que não existia no grafo original. Não posso pegar arestas 6, 2, porque isso não ia ser um subgrafo. Tá? Lembra a ideia de subconjunto. Tá? Mas tem um ciclo. 0, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 0. Então esse ciclo está aí. Então isso não é um subgrafo que não é uma floresta. A gente também... uma árvore sozinha é uma floresta. Tá? Porque qualquer grafo acíclico é uma floresta. Se ele é acíclico e conexo, ele é uma árvore, mas ele não deixou de ser uma floresta. Sim. Grau? Desculpa. Eu falei deles falar alguma coisa próxima disso. Eu falei de grau. Porque não tem nada a ver com grau. Tem mesmo alguma coisa olhando assim, não, agora sim. Não tem nada a ver com grau aqui, tá? Tem a ver com ter ciclo ou não. Então, tudo bem. Não preciso ter. Tudo bem? Ficou claro esses conceitos aqui? Tá. Então, vamos olhar de novo aquela busca.
Tá? Vamos ver o seguinte. Agora, o que eu quero... Tá? Antes eu queria um caminho de S para T. Na verdade, eu não queria nem o caminho. Eu só vi se existia o caminho ou não. Note que eu não imprimi o caminho, nem nada. Tá? E aí, eu depois fui ver quais eram os componentes. Então, eu queria saber se S e um certo T estavam na mesma componente ou não. Né? Só que eu queria calcular isso rápido, não olhar todos os pares. Agora, vamos um passo só além. Tá? Eu quero achar um caminho de S para todos os outros vértices que estejam na componente de S. Não só um caminho de S para T. Ou só saber se eles estão na mesma componente ou não. Então, é próximo do que a gente estava fazendo, então são só uns detalhes. Tá? Então, eu vou fazer minha busca a partir do zero, por exemplo. Digamos que o S é zero. Tá? E aí eu vou fazer uma busca lá, tá? Visitando os vértices. Então, visito o 1, o 2, o 3, o 7, o 6, o 11. Aí chega um momento que não tem o que o 11 fazer, não tem o que o 7 fazer, o 3, o 2, o 1. E agora o 1 terminou de visitar o vizinho 2 dele, agora ele vai visitar o vizinho 4 dele. 4, 8, 9, 5, 10, 13, 12. O 12 lá chegou no beco sem saída, 14, 15. Tá? E aí o algoritmo termina. Essas arestas, que eu transformei em setas pretas, indicam o caminho que eu fiz nesse gráfico. Tá? Eu vim do 0 para o 1, depois 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 7, 7 para o 6, 6 para o 1. Tá? Em algum momento do 1 eu fui para o 4. Tudo bem? Tá? Então isso daqui mostra como que eu fui fazendo as chamadas. Tá? As arestas que a gente usou foram uma árvore nesse gráfico. Como eu nunca repito o vértice, eu nunca vou em alguém que já foi visitado antes, eu não formo um ciclo. Para eu formar um ciclo, eu teria que vir para cá e vir para cá de volta. Mas eu não volto para cá porque esse cara já foi visitado. Então não existe ciclo. Então é uma floresta e é conexo, porque eu fiquei dentro dessa componente conexa e visitei todos os vértices dessa componente conexa. Então todos os vértices dessa componente conexa estão aqui. Então isso daqui é uma árvore. Tá? Essa árvore aqui é interessante porque ela dá um caminho de qualquer vértice até a raiz. Tá? Então, por exemplo, alguém diz um vértice. 9. Então, ó, como que você faz 9 para o 0? Bom, você vai para o 8, para o 4, para o 1, para o 0. Fala outro. 11. O 11 para o 6, para o 7, para o 3, para o 2, para o 1, para o 0. Então, se você olhar essa árvore, você sabe chegar na raiz dela. Certo? Pega o nó, vai para o pai, 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 até chegar lá na raiz dessa árvore. Foi onde eu comecei a busca. Tá? Então basta ir subindo aqui nessa árvore. Tá? Então, agora, antes eu só via se existia o caminho ou não. Agora eu vou guardar qual é o caminho. Tá? Tanto essa função aqui encontra caminhos. Eu te dou um grafo G e um vértice S, que eu quero encontrar os caminhos de S para todos os vértices que estão na componente conexa do S. Então, eu vou ter agora um vetor π, tá? Que eu aloquei tamanho n aqui. E esse vetor π de i, vai dizer quem que é o vértice que é π do i. Tá? Se ele é um vértice i, π de i é o π dele naquela árvore. Tá? Então, no começo, ninguém tem π. Tá? Então, π de i é igual a menos 1 para todo mundo. Tá? E aí eu faço uma busca em profundidade no grafo G, passando esse vetor π, passando o S e o S. Parece estranho, mas a gente vai ver por que isso. Tá? E aí depois eu vou devolver esse vetor de πs. Tá? O meu vetor de πs vai representar essa árvore aqui, que é aquela árvore lá do slide passado.
Tá? Com exceto um detalhe aqui, tá? Então eu vou falar aqui, o pai do 15 é o 14, o pai do 14 é o 13, o pai do 12 é o 13, tá? Assim por diante. E eu vou falar que o pai do 0 é o 0. Isso simplifica alguns algoritmos. Porque quando que eu paro de ir pro pai de alguém? Bom, quando o pai dele é ele mesmo, ele é a raiz. Tá? Truque de programação. Então, como que eu faço a busca em profundidade? Bom, eu faço o grafo G, o vetor de pais, o pai do V e o V. Tá? O pai do V e o V. Então, a primeira coisa que eu faço é dizer que o pai do V é o P. Tudo bem? Então, o pai do V é o P. Então, o que a primeira chamada vai fazer? P igual a S, V igual a S. Então, eu vou falar pai de S é igual a S. Eu vou fazer aquele loopzinho aqui. Bom? Na primeira vez, não? Então, a primeira chamada, eu passo SS. Então, P igual a S, V igual a S. Então, eu faço pai de S é igual a S. Então, eu digo que o pai do S é ele mesmo. Tudo bem? É útil. É útil saber quem é a raiz da árvore para eu saber quando parar de subir na árvore. Então, todo mundo vai ter um pai, exceto a raiz. Podia ser, sei lá, -2, porque -1 é não visitável. Podia ser -2 para indicar que o cara é raiz. Mas é mais fácil falar que é ele mesmo. Você testa, se o pai do I for diferente do I, então eu subo na árvore. A gente vai ver um código. Tá? E agora, eu estou fazendo de novo por lista de adjacência. Eu percorro os vizinhos do V. Tá? Se eles não têm pai, eles não foram visitados. Se eles já têm pai, eu já passei por eles. Porque todo mundo que eu passei, na linha 3, eu marquei quem que é o pai dele. Tá bom? Então, se o pai dele ainda não está determinado, eu faço a busca em profundidade, grafo G, vetor de pai, falando que o pai do T de V é o V. Tudo bem? Dúvidas? Complexo? Tá? Então eu estou passando sempre o pai e o vértice. Então a busca está no vértice, mas eu passo quem que é o pai para você acertar aqui. Outra opção seria marcar quem é o pai antes de chamar a busca. Aqui dentro eu podia falar que o pai do T de V é o V. Dá para fazer de outra forma. Tá? Então, só para ficar claro, eu tenho essa árvore, como é que eu imprimo um caminho? Tá? Então, você me passa um vértice V, eu quero saber o caminho dele até a raiz. Tá? Então, você me passa o V e o vetor de pais lá que você calculou usando o algoritmo do slide anterior. Tá? Então, eu imprimo esse vértice V. Tá? Então, você me passa o 12. Eu imprimo o 12. E se o 12 não é o pai dele mesmo, então o 12 não é a raiz da minha árvore, eu imprimo o caminho reverso a partir do pai dele. Tudo bem? Então eu imprimo 12, 13, 10, 5. Vou imprimindo. Quando eu chegar no 0, eu imprimo 0 e vejo que pai do 0 é igual a 0. Então eu não entro no if e a recursão acaba. Esse é o caso base. Tá? Isso imprime o caminho reverso. Eu prometi para vocês o caminho de S para qualquer T que você me desse, ou qualquer V que você me desse. Eu estou imprimindo o caminho de V para S. Então, como é que eu imprimo de S para V? Perceba que eu não sei os filhos, eu sei os pais. É isso. Eu imprimo e depois chama recursivo. Primeiro chama recursivo, depois volta imprimindo. Tá? Tudo bem? Então, imprime o caminho do S até o 13, depois imprime o 12.
É só inverter ali. Lembra aquela ideia de pré-ordem e pós-ordem, né? Então, antes de chamar a recursão ou depois de chamar a recursão? Não, a recursão ela vai e volta, né? Naturalmente. O problema é que esse cara aqui, eu consigo tirar a recursão. Esse cara aqui eu transformo num while. Imprime o cara e atualiza quem é o pai. Imprime o cara e atualiza quem é o pai, enquanto o pai de V for diferente de V. Esse cara aqui não, eu preciso da pilha. Então o 12 é empilhado, o 13 é empilhado, o 10 é empilhado, o 5, 6, 5, 9, 8, 4, 1 é empilhado, aí chega no 0, aí desempilha e vai imprimir. Esse cara aqui eu não consigo eliminar a recursão. Tudo bem? Tá. Bom, falando em pilha, a gente está fazendo recursão aqui. Certo? Então eu posso fazer busca em profundidade usando uma pilha. Eu acho que talvez essa vai ser a única vez que eu vou eliminar a recursão e usar uma pilha, de fato, no curso. Eu usei a pilha para... Alguma vez eu fiz isso, peguei um algoritmo recursivo, eu tirei a recursão e usei a pilha? Acho que não. Ah, quando foi com armas. Tá, tudo bem. Então isso remete aqui. Tá, então eu posso fazer uma busca em profundidade usando uma pilha. A ideia é a seguinte: a cada passo eu vou desempilhar um vértice que não foi visitado, tá? E eu vou inserir os vizinhos dele que não estão visitados na pilha, tá? Para ser processado depois. Então, no começo eu coloco 0. Eu vou começar a busca a partir do 0, então eu coloco 0 na pilha, que ele é o primeiro cara a ser processado. Então você vai lá no 0, olha que ele tem vizinho 1 e 4, então você empilha, digamos, 4 e 1. Podia ter empilhado 1 e 4 ao invés de 4 e 1. Tá? Eu estou empilhando 4 e 1 porque vai dar a mesma árvore que a gente viu no slide anterior. Tá? Se eu empilhasse invertido, tá? Aqui então, eu fui meio de trás para frente. Né? Eu fui do maior para o menor. Tá? Por causa que a pilha inverte a ordem das coisas. Tá? Se eu tivesse empilhado 1 e 4, tudo bem, a busca ainda funciona. Só ia achar uma outra árvore. Tá? A resposta ia ser diferente. Só isso. Não tem problema. Então eu fui lá e falei, tem que processar o 4, tem que processar o 1. Tá, então eu desempilho o cara que está no topo da pilha. 1. Tá bom, então tem que processar o 4 e tem que processar o 2. Tá, o 1 saiu da pilha, aí entrou o 4 e entrou o 2. Tá? Ok. Tira o cara do topo da pilha, o 2. Então, vai ter que processar o 3, o 6 e o 3. Tira o cara do topo da pilha. Tem que processar. O 2 está visitado, então não põe ele na pilha. Então eu coloco o 7 na pilha. Tá? Tiro o 7, coloco o 6 e o 11 na pilha. O 11 e o 6. Tá? Tiro o 6, coloco o 11 na pilha. Chego no 11 e tiro o 11 da pilha. Ele não tem nenhum vizinho não visitado. Certo? Então, o que eu faço? Eu desempilho de novo. Aí eu desempilho o 11, mas ele já está visitado, então eu descarto ele. Tá? Desempilho o 6, mas ele já está visitado, descarto ele. Desempilho o 4. Tá? E aí empilho o 8, tá? Porque o 1 já está visitado. E assim por diante. Quando eu chegar no 15, tá? Vê que eu estava fazendo a mesma busca. Só que ao invés de ter a recursão, eu estou empilhando quem que tem que ser processado. Tá? A gente tem aquele for, é como se eu estivesse falando assim, eu estou nesse vértice, eu tenho que processar todo mundo que está nesse for. Mas eu queria chamar recursivamente para cada um deles. Então guarda todos eles numa pilha e processa o primeiro. Eventualmente você vai processar os outros. Bom? Quando eu chego no 15, eu tenho essa pilha aqui, e aí é só ir desempilhando, porque todo mundo foi visitado, e o algoritmo acaba. Tá? É a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que agora sem recursão. Então minha busca em profundidade
tá? Recebe o grafo G, o vértice S. Bom, eu aloco o vetor de pais. E eu vou alocar um vetor também para indicar se foi visitado ou não. E eu crio uma pilha P, que é essa pilha que eu vou ficar usando. Tá? No começo eu digo que o pai de todo mundo é -1 e que ninguém foi visitado. E aí eu empilho o vértice S na minha pilha, porque ele vai ser o primeiro cara a ser processado. Então eu digo que o pai dele é ele mesmo. Tá? Então enquanto tiver alguém na pilha, eu tenho um cara para processar. Tá? Então eu desempilho um vértice dele. Eu marco ele como visitado. Tá? E agora eu estou fazendo com matriz de adjacência. Tá? Então eu vou pegar os vizinhos do V, os Ws que forem vizinhos do V. Tá? Então eu tento todo o W, vejo só os que são vizinhos do V, tá? E que não foram visitados ainda. Se eles não forem visitados ainda, eu digo que o pai deles é o W, certo? Porque é o W que está colocando ele na pilha. Tá? E eu empilho esse vértice W. Tá? E aí quando acabar eu destruo a pilha para liberar a memória. Tá? Libero o visitado e eu devolvo o pai, que é isso que eu estou tentando calcular aqui. Tem um detalhe aqui que o pai do W pode ser atualizado várias vezes. Tá? Porque um vértice vê ele e fala, eu vou ser o pai dele. Mas depois quando chegar outro vértice, pode ser que outro vértice fale, eu vou ser pai dele. Tá? Não tem problema. O último pai vai ter sido a última vez que esse cara foi empilhado. Um vértice pode ser empilhado várias vezes. A gente viu lá na simulação. O 4 estava 2 vezes lá na pilha. Tá? Mas a ocorrência mais para cima do 4, que é quando o 4 vai ser processado, foi a última vez que você atualizou o vetor pai. Então, eu saio do S e eu acho o caminho do S para todo mundo que está na mesma componente. É o mesmo que a gente tinha visto antes, só que agora com a pilha, ao invés de recursão. E se a gente tivesse usado uma fila ao invés de uma pilha? Porque eu quero processar esses vértices. Tá? Eu vou vendo vértices não visitados e eu quero visitar esses vértices. Então, ao invés de pôr uma pilha, eu podia ter posto uma fila. Então, eu vou lá no começo e coloco 0 numa fila. Tá? Porque ele vai ser o primeiro cara a ser processado. Tá, então, eu tiro 0 e coloco os vizinhos dele na fila. 1 e 4. Podia ser 4 e 1, não importa a ordem. Tá? Tá. Então, eu ponho o 1 e o 4. Legal. Agora, eu tiro o primeiro cara da fila, processo ele. Então, 1 eu coloco 2, porque o 0 já foi visitado. Coloco 2. Agora eu tiro o primeiro cara da fila, que é o 4, e ponho os vizinhos dele não visitados. 8. Com 2 e 8 na fila. Tiro 2, põe os vizinhos não visitados dele. 3 e 6. Tiro 8 e coloco os vizinhos não visitados dele. 9, 12 e 13. Tiro 3, coloco os vizinhos não visitados dele. 7. Tiro 6, coloco os vizinhos não visitados dele. 11. Tiro 9, coloco os vizinhos não visitados deles. Confundi aqui na animação. Tiro 9, coloco o 5 e o 10. Tá? Tiro o 12. Tá? E coloco os vizinhos não visitados dele. Aqui eu vou simplificar. Como o 13 já está na fila, eu não vou pôr o 13 na fila. Tá? Não vai ter repetição aqui na minha fila. Tá? Então eu vi o 12, ele gostaria de pôr o 13, mas o 13 já está aqui na fila, não vou pôr. Então eu não ponho ninguém. Já tá, não
coloco ninguém que está visitado ou que está na fila. Pego o 13, coloco 14, pego o 7, não tem ninguém para pôr do 7, certo? Pego o 11, não tem ninguém para pôr do 11. Pego o 5, não tem ninguém para pôr do 5. Pego o 10, não tem ninguém para pôr. 14 já foi visitado, 5 já foi visitado. Pego o 14 e ponho o 15. Tá? Pus o 15, tiro o 15 porque não tem nada mais para pôr. Tudo bem? Então isso aqui me deu uma outra árvore, diferente daquela árvore que a gente tinha visto. O que é legal disso é o seguinte, se a gente usa uma fila, a gente visita primeiro os vértices mais próximos. Então, eu comecei enfileirando 0, está a distância 0 do 0, do vértice 0. Tá? E aí depois eu tirei esse 0 e eu enfileirei todo mundo que estava a distância 1 do vértice 0. Tá? E aí eu desenfileirei um que estava a distância 1 e enfileirei os que estavam a distância 2, que eram vizinhos desse cara. Tá? E assim por diante. Então eu fui enfileirando todos os caras que estavam a distância 2. E aí depois eu comecei a tirar caras de distância 2 e colocar caras de distância 3 na fila. E aí acabaram os de distância 2, eu comecei a tirar caras de distância 3 e colocar os que estavam a distância 4. Tá? Então assim por diante. Tá? Então essa árvore ela dá um caminho mínimo entre a raiz e o vértice. Tá? Então aquela outra árvore ela fazia uns caminhos meio estranhos, né? Lembra, acho que, por exemplo, do 0 ela vinha pro 1 e pro 4, não tem porquê, vai do 0 pro 4 direto. Ao invés de andar 2 arestas, anda uma aresta só. Tá? Ou aqui ela ia pro 9, pro 5, pro 10. Né? E aí do 10 pro 13, pro 14, pro 15. Não, vai. Ó, você quer ir do 0 pro 15, vai 0, 4, 8, 13, 14 e 15. Não dá para fazer melhor que isso. Então, se eu uso uma fila, o mesmo algoritmo, tá? Mas se eu uso uma fila, agora eu acho uma árvore de caminhos mínimos. O que eu quero dizer no caminho mínimo? Mínimo no número de arestas que você precisa para ir de um vértice para o outro. Na aula que vem, a gente vai ver caminhos mínimos, só que a gente vai ter a noção de distância em arestas. Como se tivesse arestas que são compridas e arestas que são curtas. Então, como que a gente implementa isso? Basicamente a mesma coisa. O grafo G, o vértice S, onde você quer achar, a partir de onde você quer achar, tá? Aloca o pai, aloca o visitado, cria a fila, F, tá? Fala que o pai de todo mundo é -1 e que ninguém foi visitado. Enfileira o S, porque é de onde vai começar a minha busca. Tá? Diga que o pai do S é o próprio S. Tá? Diga que S já foi visitado. E enquanto a fila não estiver vazia, eu desenfileiro um vértice. Tá? E aí eu olho para os vizinhos do V. Tá? Eu olho para os vizinhos do V que ainda não foram visitados. Então, eu falo, antes de colocar na fila, eu digo que esse vértice W foi visitado. Tá? Ao invés de dizer que ele foi visitado na hora que eu tiro ele da fila, é o que a gente estava fazendo na versão da pilha, eu falo que ele já foi visitado agora. Tá? Isso evita a repetição na fila. Porque a próxima vez que eu ver esse vértice W, eu vou testar se ele está visitado ou ele já está visitado. Então ele não vai entrar 2 vezes na fila. Tá bom? E aí, eu digo que o pai desse vértice W é o V, que foi quem colocou ele na fila. E eu enfileiro o W. E aí eu destruo a fila, libero o visitado e devolvo o pai. Então é basicamente o mesmo código com a pilha. A única coisa é que eu evitei repetição aqui na fila dessa forma. Tá? Então eu estou falando assim, olha,
Esse cara está na fila, então ele já vai ser visitado. Então, estou marcando ele como visitado antes de eu realmente estar nele. Então, não tem problema, porque ele está na fila, então eu vou chegar nele. É só para evitar repetição. A vantagem de evitar repetição aqui é que eu sei que a minha fila pode ter no máximo N vértices. Então, eu não preciso implementar com lista ligada, certo? Que é mais trabalhoso. E eu não preciso nem implementar aquela fila que eu considero como se fosse um vetor circular. Tá? É um vetor, tamanho N. Tá? Quer dizer, não. Desculpa, eu faço a lista circular. Faço a lista como um vetor circular de tamanho N. Não tenho que chutar o tamanho dessa fila. Tá? Senão eu teria que chutar um tamanho muito maior para essa fila. Eu teria que chutar N ao quadrado. Tá? Tá, quanto tempo demora para fazer uma busca dessa? Não falei de eficiência de algoritmo até agora. Né? Tá, faz a busca, assim, que eu quero demora. Tá? E eu quero saber ou profundidade ou largura. São muito parecidos. Tá? E eu quero num gráfico com N vértices e N arestas. Tá? Então, bom, eu estou usando a pilha ou a fila. Tá? A pilha eu posso estar usando implicitamente por causa da recursão. Tá? Só que você vir lá implementar uma pilha, uma fila, que demora O de N para inserir, O de N para remover, vai ser pior esses algoritmos. Certo? Então eu vou supor que a gente está inserindo e removendo uma pilha ou fila em tempo O de 1. Tá? A gente pode usar o vetor ou lista ligada aqui. Para isso a gente sabe fazer em O de 1, a gente viu no começo do curso. Tá? Então a busca, ela percorre todos os vértices. Digamos que o grafo é conexo. Tá? Se o grafo não for conexo, vai ter até uns vértices lá que ela nunca nem chega neles. Só vai ser mais rápido. No pior dos casos, ela tem que passar por todos os vértices. E ela vai empilhando ou enfileirando os vizinhos que não foram visitados. Tá? Se usar uma matriz de adjacência, isso demora tempo O de N ao quadrado. Por quê? Você pega um vértice, você percorre toda a linha dele na matriz, certo? E você enfileira alguns caras. Tá? Ou empilha alguns caras. Os caras não visitados. Tá? Então, essa passada demorou O de N. Aí você pega um outro vértice e faz essa passada na linha. Mais O de N. Só que quantos vértices você faz isso? N. Então dá O de N ao quadrado. Tá? Então, se eu for usar a matriz de adjacência, leva tempo O de N ao quadrado. Tá? Mas e se eu usar listas de adjacência? Bom, eu tenho que olhar para todos os vértices, certo? Então eu passo por pelo menos N vértices. Mas cada vértice eu tenho que olhar os vizinhos dele, certo? Para decidir se eu ponho na pilha ou não. Se eu tiver muita aresta, vai ser mais que O de N. Se eu tiver N ao quadrado arestas, vai ser mais do que O de N, porque eu ainda vou olhar para as arestas. Bom, cada aresta, apesar de eu ter que passar por elas, é analisada apenas 2 vezes. Ela é analisada quando eu estou na ponta U e eu vejo se o V tem que ser visitado, e quando eu estou na ponta V que eu vejo se o U tem que ser visitado. Certo? Então eu olho para cada aresta 2 vezes. Tá? Então o tempo que eu gasto é o máximo entre N e M. Se o M for muito pequenininho, eu ainda tenho que olhar todos os vértices. Então eu gasto tempo N. Se o M for muito grande, ele vai dominar esse tempo do N. Tá? Porque eu vou olhar para cada aresta 2 vezes. Tá?
Então isso daqui é O de N mais M. Acho que eu comentei isso na aula passada, né? Sobre O de max. Ah, desculpa. Que é uma vírgula. Não max. Max de vírgula. Tá? É max entre N e M. Isso dá O de N mais M. Bom? Tá? E o que é legal é que isso é linear no tamanho do gráfico. Porque o tamanho, quanto que eu estou representando o gráfico? Estou representando o gráfico com N vértices, tem um vetor de tamanho N, e eu tenho 2 nós para cada aresta. Certo? Então, esse algoritmo ele é linear, só que não é o de N. Ele é linear no tamanho do gráfico que você me deu. Você me deu um gráfico grande, ele é linear nesse gráfico. Você me deu um gráfico pequeno, ele é linear nesse gráfico pequeno. Tá? Aqui também ele é linear no tamanho da matriz. É que pode ser que o grafo era esparso e você usou uma matriz, aí o seu algoritmo vai ser lento. Mas se seu grafo era denso e você quis usar uma matriz, ele é linear no grafo que é denso. Tá? Então essas buscas elas são muito rápidas. Tá? Muito rápidas. Apesar de ser uma coisa super complicada,